querido irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. É uma grande alegria ter você aqui conosco e hoje nós vamos começar a entender o que é a redenção de Jesus Cristo. Para a gente poder entender, nós precisamos fazer um retrocesso. Precisamos ir lá na história, no Antigo Testamento, para ver aquilo que Deus nos prometeu. Também precisamos entender o que significa a palavra redenção. O que ela quer dizer. Então nós vamos tratar sobre tudo isso hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que está nos acompanhando, você que está fazendo sua consagração, você que está fazendo a sua renovação, você que está conhecendo o nosso canal agora. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Me chamo Igor, sou fundador da Comunidade Católica ONUS. E para nós iniciarmos, nós precisamos entender o que é a redenção. O que a redenção é? O que ela causa na nossa vida? Bom, a palavra redenção, ela quer dizer redimir, resgatar, salvar. Então a palavra redenção significa resgatar. É trazer de volta, é salvar. E a redenção em Jesus Cristo é um ponto central da fé cristã, é o ponto central da fé católica, onde Jesus veio através de sua paixão, morte e ressurreição nos dar uma nova vida, dar-nos a nossa próxima ressurreição. Nós em Cristo vamos ser ressuscitados também. Isso se dá através da graça que Cristo conseguiu para nós, a graça que Ele nos trouxe. E Deus quis perpetuar essa redenção para nós, para todo o século, através da Santa Missa. Ele quis que continuássemos a celebrar a redenção nas missas. Quando um padre consagra a Eucaristia, ali se faz de novo, mesmo que de forma incruenta, a renovação do Calvário. Ou seja, o Calvário ele é renovado, ele é atualizado, trazido para a atualidade. Para a gente colocar uma ideia um pouco mais próxima da realidade, com palavras atuais, vamos usar uma alegoria, tá? Vamos usar uma metáfora. Não é que seja assim de fato, mas vamos fazer uma metáfora. Vamos pensar no tempo como uma folha de papel, uma linha plana, onde nós temos aqui o ponto onde Cristo se fez, onde Cristo foi crucificado, fez a nossa redenção e ressuscitou, com o momento da Eucaristia, com a consagração da Eucaristia. É como se esse momento a Igreja fala como se a gente estivesse atualizando, como aquele mistério, aquele único momento da Igreja, aquele único momento onde Cristo foi crucificado, foi morto e ressuscitou, ele vem até a atualidade, como numa dobra espacial, digamos assim, se você quiser, uma dobra do tempo, e toca o presente, e toca a atualidade. Então, naquele momento da Eucaristia, naquele momento da missa, numa metáfora, a Eucaristia está tocando o presente. O corpo de Cristo está tocando o presente. Mas, numa linguagem um pouco mais teológica, Deus se faz presente. Por quê? Porque Deus não tem tempo. Jesus já está na meta física, no metaverso, no universo transcendente. Ele está na meta histórica. A palavra meta hoje está sendo utilizada aí para digital, mas a Igreja não usa esse termo com essa finalidade. A palavra meta significa além da história. Então Jesus já está além da história. Ele não está mais presente ao tempo. Mas por Jesus ser o único Deus, ele está em todo o tempo. Jesus é um da Trindade.
Então, toda vez que a gente celebra a Eucaristia, o Espírito Santo vem e acontece ali um milagre da transubstanciação, que nós já vimos mais para frente. Quando nós temos a transubstanciação de Cristo, nós temos ali a presença física e espiritual de Jesus. Então nós temos a renovação do mistério. E através da missa, Deus continua salvando todos os homens na história. Através da Eucaristia, Ele continua nos resgatando. E Jesus veio ao mundo assumindo a nossa natureza para nos resgatar e nos salvar, para nos tirar da escravidão do pecado, para nos tirar do sofrimento da morte eterna. Se fazendo homem, Ele trouxe para nós a condição da salvação do ser humano. Ok, nós entendemos então o porquê, o que é a redenção, mas em que consiste essa salvação? Em que consiste a redenção? Então esse é um ponto bem, assim, mal trabalhado, mal esclarecido para a maior parte dos cristãos. Para nós leigos, principalmente, nós temos pouca curiosidade sobre isso. Temos pouco estudo sobre escatologia. Inclusive, até já faço uma recomendação aqui para você. Estude o livro Escatologia, que tem na Canção Nova, que é do Dom Henrique Soares. Vou colocar ele na tela para vocês verem, tá? Esse livro da escatologia, ela fala muito claramente sobre a presença de Cristo, sobre os fins dos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre a redenção, sobre a ressurreição do corpo. Tudo isso ele coloca lá na escatologia. E esse é um ponto muito obscuro ainda para nós católicos. Nós precisamos aprender um pouco mais sobre isso. Então, para a gente entender, a tradição e o magistério da Igreja, ela nos asseguram que o homem foi criado por Deus, por amor e para ser feliz nele. A nossa finalidade de felicidade é em Deus, é nele. Mas o pecado original, que é a desobediência, o pecado da desobediência e da soberba, com o pecado original, o homem perdeu a vida divina e os dons pré-naturais, principalmente a imortalidade. Antes do pecado, nós teríamos um dom pré-natural, ou seja, um dom que não é inerente à nossa natureza. Nossa natureza continuaria sendo mortal, mas nós, por uma graça de Deus, seríamos imortais. E com a desobediência, com o pecado, nós perdemos essa graça. E com o pecado original, entraram na vida do homem o sofrimento e a morte. São Paulo vem nos dizer que o salário do pecado é a morte. E o Catecismo da Igreja Católica vem nos dizer bem claramente a seguinte frase: o homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu corpo a confiança em seu Criador. E abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisso que constituiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Então nós estamos sempre em um contexto de buscar reconciliar a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque quando nós pecamos, nós estamos desobedecendo, nós estamos sem confiança na bondade. E o magistério continua também no Catecismo da Igreja Católica, no número 389, vai nos dizer o seguinte: a doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A Igreja, que tem senso de Cristo, sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Então, é um dogma de fé. Nós precisamos entender que o pecado original, ele aconteceu, ele é um fato. Nós, católicos,
acreditamos que houve um pecado mortal, um pecado original, que foi o pecado que nos separou de Cristo, que nos separou de Deus. E pensar o contrário é errado. Nós não podemos cair em algumas enganações dizendo que não, o pecado não existe, nós já fomos todos santificados por Jesus. Não existe mais pecado. Existe, gente. O pecado original, ele está em nós. Ele nos deixou uma marca chamada concupiscência, que faz com que nós nos inclinemos para o mal. Mesmo que a gente queira fazer o bem, nós estamos inclinados para o mal. Nós estamos deitados para o mal. A melhor explicação para entender o mistério da redenção é o sermão dado sobre o Natal e a Epifania de São Leão Magno, que foi um papa e doutor da igreja. Ele diz assim: gloriava-se o demônio, porque o homem, enganado por seu ardil, estava privado dos dons divinos e despojado da imortalidade, encontrava-se sujeito a uma dura sentença de morte. Assim, tendo um companheiro de prevaricação, encontrava algum alívio em seus males. São Leão Magno nos diz que o demônio fez isso como uma vingança, de certa forma. Por quê? Porque o demônio, ele queria privar o ser humano dos dons de Deus para que ele não caísse sozinho. Porque ele queria que mais alguém caísse. E São Leão Magno também nos diz a seguinte frase. Ele afirma que a razão de Cristo ter se encarnado através de uma virgem foi de ocultar ao demônio que a salvação nascera para os homens, a fim de que, ignorando a geração espiritual, não julgasse que havia nascido de modo diferente aquele que via semelhante aos outros. Notando sua natureza, era igual a todos. Suponha que sua origem fosse a mesma, e não percebeu que estava livre dos laços do pecado aquele que não encontrou isento a fraqueza dos mortais. Então, para a gente entender, antes de a gente continuar aqui, por que Jesus, São Leão Magno nos trazendo aqui, por que Jesus ele se encarnou numa virgem? Por que foi isso? Ele nasceu de Nossa Senhora, nasceu da Virgem Maria, para ocultar do demônio que ele era imaculado, que ele era sem pecado nenhum, sem mancha nenhuma, para ocultar que ele era Deus, para que a salvação dos homens viesse de uma forma inesperada para ele. Deus, que em sua justa misericórdia dispõe de múltiplas maneiras de restaurar o gênero humano, escolheu esse meio da salvação, que para destruir a obra do demônio reivindicava com razão seu direito de tirania sobre os homens e oprimir. Então, Jesus é misericordioso, mas Jesus é justo. A divindade de Deus, o jeito como Deus criou o mundo, exigia a justiça. Era, portanto, justo que só perdesse o seu domínio original sobre a humanidade, sendo vencido no próprio terreno onde vencia. Então o demônio precisava perder na onde ele ganhou. O demônio tinha ganhado por causa da tentação do homem, por causa do homem desobedecido. Então, Jesus vem para nos salvar através da encarnação, da suma obediência de Deus e na tentação vencendo também. O pecado de cada homem cabe
o pecado de cada homem e de toda a humanidade ferem a majestade divina de Deus. Então, não basta uma reparação de um valor humano para reparar a justiça divina. Então, o Filho de Deus se fez carne, o Filho de Deus veio à Terra, diante deste mundo, diante da justiça de todo o pecado da humanidade. Deus é misericordioso, mas é justo, como eu falei. E todo mal precisava ser reparado. É uma exigência da justiça. Tudo aquilo que é de mal precisa ser refeito, precisa ser restaurado, reparado. Não é Deus quem exige o sacrifício do Filho, do Filho único e amado por Ele, mas a justiça divina sobre o qual o mundo foi criado. Então, para a gente entender, por que Deus veio a este mundo e sofreu e morreu por nós? Porque nós pecamos, porque nós fizemos uma grandíssima ofensa à sua divina majestade. E por justiça precisava que fosse reparada. Mas nenhum ser humano era capaz de reparar, então Deus vem em nosso auxílio. Nós vamos agora para o nosso momento de oração. Eu conto com você, já voltamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste e feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões dos réus desata e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra o bem que nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu, ouça aquele que nascendo por nós quer ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e aos três demos um louvor perpetuado. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de todas as graças, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e temor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza de mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor.
Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis citar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos, Espírito Paráclito, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração de Santo Agostinho. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por quem em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu, quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje a vós e por vós se abrase. Senhor Jesus, desejos de minha alma, correi que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama, aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor e as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em amor. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho do Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, Esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, Pureza da Luz, tende piedade de nós. Jesus, Rei da Glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de Justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus Deus forte, tende piedade de nós. Jesus Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus Anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus Poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus Pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus Obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus amador do nosso coração, tende piedade de nós. Jesus Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus autor da vida, tende piedade de nós. Jesus exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus bom pastor, tende piedade de nós. Jesus luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós.
Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propícios, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propícios, ouvi-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Senhor, Jesus. Da cilada do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. De morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pela vossa angústia, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que nos concedais a nós, que vos pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que por vós amemos de todo o coração, e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Eterno Pai, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, templo santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte e vida de santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós.
Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tributa, e aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno o perdão, em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, hoje é o dia que nós fizemos então a nossa meditação já do nosso penúltimo dia. Amanhã é dia de confissão. Se você ainda não se confessou, confesse amanhã. E se ainda não escreveu a sua fórmula, escreva, tá bom? Nós vamos encerrar amanhã já a nossa formação. E vamos ter ainda mais um vídeo no dia da consagração, às 7 horas da noite, fazendo a oração juntos, tá bom? Mas eu falo melhor sobre isso amanhã, para que a gente possa ter um tempinho especial para isso, tá bom? Fique com Deus e até amanhã.